maravilhosa! Aqui é a Tati e seja bem-vinda à Semana da Manicure Reconhecida 2.0. Durante essa semana eu vou te mostrar como que você pode se tornar uma manicure reconhecida e que ganha mais de 6 mil reais por mês. E isso dominando a técnica de esmaltação em gel de ponta a ponta com segurança. E eu sei que para muitas que estão ouvindo isso pela primeira vez, pode pensar que eu tô exagerando. Ou que não é bem assim uma manicure ganhar mais de 6 mil reais por mês, não é? Eu entendo. Até porque, por muito tempo, ser manicure era vista como uma profissão qualquer. E eu mesma não comecei ganhando 6 mil reais por mês. Se eu não tivesse visto essa transformação na minha vida e na vida de centenas de alunas, eu também não iria acreditar. E então, eu te entendo. Olha só o caso da Fernanda. Ela começou do zero também e teve as mesmas dificuldades que você tem. E olha ela, olha aonde que ela chegou. Eu fiz um curso em 2007 de manicure e eu odiei. Eu odiei, falei, isso não é pra mim. Não é isso que eu quero pra minha vida. Não é. 5 anos depois eu entrei na faculdade, comecei a fazer administração. No meu penúltimo ano eu engravidei. Em fevereiro de 2016 a Isadora nasceu. E eu fazia estágio no banco, daí por conta da gravidez tive que sair. Eu tinha certeza que eu ia trabalhar no banco, que eu ia trabalhar numa empresa grande, eu não ia fazer unha. Jamais. Isso não. E eu pensei, o que eu vou fazer? Eu preciso terminar minha faculdade, eu tenho um bebê, e eu preciso fazer alguma coisa, que depois eu terminar minha faculdade, poder ficar com ela também. Quando a Isadora tinha 36 dias, eu falei, eu vou fazer unha. Falei, a única coisa que dá pra mim fazer pra eu ficar com ela. Mas naquela certeza, não é pra mim. Então, eu atendi de graça 3 semanas pra poder tirar foto e divulgar meu trabalho. E comecei a ter cliente. E eu atendia na minha casa, na minha sala. E a minha casa é muito pequena. E era gente entrando o tempo todo e saindo gente. Daí eu falei assim, bom, é só esse ano. Isso vai passar, vai acabar. No meio do ano, o alongamento tava no auge, assim. Falei, vou fazer um curso de alongamento. Fiz o curso, falei, não. Falei, isso não é pra mim, não dá. Não dá, é sem chance. Aí uma pessoa fez um comentário bem infeliz. Falou pra mim que não ia dar certo. Que olha onde eu morava e olha onde eu atendia e com as pessoas não iriam lá. Que isso não ia dar certo pra mim. O dia que ela falou isso pra mim, Tati, eu enfiei aquilo na cabeça e falei, isso vai dar certo. Falei, isso vai dar certo pra mim. Falei, eu tenho certeza que isso vai dar certo. Ela falou que não, é porque vai dar certo. Se tá falando não, é porque alguma coisa tá incomodando. Comecei a gostar do negócio, isso era 2016. Veio 2017, continuei fazendo unha, entrei trabalhar em um salão. No final do ano, esse salão fechou. Falei, ótimo. E agora? Falei, começar tudo de novo. Fui lá, arrumei outro salão para trabalhar. Fui trabalhar nesse salão. E eu conheci a esmaltação em gel. Conheci por conta da minha mãe, ela não mora aqui, ela acabou me apresentando. E eu fiquei assim, indignada, como que um esmalte podia durar, não sair da unha, o que era aquilo, da onde veio, era de outro mundo. Daí, quando eu te conheci, eu tava naquela, se eu saía do lugar que eu trabalhava e montava o meu espaço ou não. Aconteceram várias coisas e eu falei, vou montar meu espaço, né? Mas com toda uma rede de apoio, que a maioria tá aqui também, que são minhas clientes, Tati. Porque eu pensei em desistir, não foi uma, não foi 2 e não foram 3 vezes. Porque as pessoas ficaram. Nossa, mas você terminou a faculdade e você vai ser manicure? Então eu pensei em desistir várias vezes. E as minhas clientes sempre me apoiaram muito. E elas foram as primeiras a dizer, abre o teu espaço. E daí foi quando eu te conheci e eu namorava as unhas. Eu ficava assim para as clientes, um dia eu vou fazer curso com ela. Um dia eu vou lá fazer um curso com ela. Eu prometo para vocês que um dia eu vou fazer o curso. E foi assim, 2 semanas antes de inaugurar, eu falei, eu vou fazer o curso. Falei, porque daí eu vou começar sabendo direito o que eu tô fazendo e com a minha tesoura que tá guardada. E eu fui com a cara e com a coragem e é maravilhoso, eu amo o que eu faço. Eu nunca achei que eu ia ter uma agenda fechada, nunca, nunca, nunca. Eu comecei aqui, eu fazia pé e mão, eu fazia alongamento, eu fazia esmaltação em gel, tudo sozinha. Com 3 meses, eu precisei arrumar alguém
para vir me ajudar, para fazer o tradicional, porque eu já não estava dando conta. No final do ano passado, eu já não tinha horário para ninguém. Não tinha. Daí apareceu a Ingrid, que é a luz da minha vida, que trabalha aqui também, que me apoia muito. Que agora ela também, vou ensinar ela a fazer esmaltação em gel. Falei para ela te procurar, fazer um curso também. Porque a gente tá em junho e eu não tenho mais horário pro Natal. Não tenho. Acabou. Meus horários de dezembro tem quase nada. Não tenho mais. E hoje... Eu sou reconhecida e eu sou um sucesso ainda para ajudar. Se você estudar, se você correr atrás, se você fizer um trabalho de qualidade. Uma agenda fechada. Em quanto tempo? 3 meses. Um salário 7 vezes maior que trabalhar no comércio e muito mais do que eu achei que eu ia ganhar no banco, né? Trabalhando no banco. Eu tenho minha liberdade de ir e vir, fazer meus horários. Eu tenho 2 crianças pequenas. Eu fechei minha agenda em 3 meses e eu acredito que é possível fechar até antes. No mínimo, assim, atendendo 3 por dia, vamos pôr, mínimo. R$4.500 mínimo para atender ninguém. Agora, para atender, mais que 8. Dá para fazer mais do que isso. Dá. E só com esmaltação em gel. Eu acho que se eu tenho 3 clientes de alongamento hoje, é muito. Incrível, né? Agora, antes de eu te mostrar como é que funciona esse método, eu acho importante eu te contar como que eu cheguei nele. Bom, eu sou natural de Brusque, mas hoje eu moro em Guabiruba. Em 2006, eu tive uma infecção generalizada que fez com que eu não pudesse fazer movimentos muito bruscos. E na época, eu tava desempregada. E aí, eu resolvi me aventurar, pedi pra uma amiga minha me ensinar a fazer unhas. Pensa só, eu comprei um kit de alicate e espátula, aqueles de plástico que a gente encontra até no mercado, e fazia as unhas das minhas tias pra poder treinar. Em 2007, eu comecei a trabalhar em um escritório. E aí eu trabalhava lá durante o dia e à noite eu fazia a unha como renda extra. E eu lembro que na época eu chegava a tirar em média uns R$600 por mês de renda extra. Até então eu morava em Brusque. Daí eu engravidei da Amanda e vim morar na Guabiruba. A Amanda nasceu e por 6 meses eu resolvi me dedicar totalmente a ela. Depois desses 6 meses eu voltei a trabalhar e abri mão de meio período do escritório até que ela completasse 1 ano. Eu fazia freelance aos sábados em um salão que ficava próximo à minha casa. E quando a Amanda fez 1 ano, eu saí desse escritório e desse salão, que eu fazia freelancer, e fui para um outro salão, que era um salão mais bem frequentado da cidade. E eu trabalhava lá das 13 às 19 horas, e foi nesse salão que eu conheci a maioria das clientes que eu atendo hoje. Eu aprendi muito como me portar, como tratar essas clientes, como conversar, o momento certo de falar, ou de ficar quieta, coisas assim. Fiquei nesse salão por exatamente 1 ano. Foi quando eu me separei a primeira vez. E uma das condições para reatar o relacionamento era que eu saísse desse salão. E aí, saí de lá do salão do Cris e vim pedir arrego para esse salão, onde eu já havia feito freelancer nos sábados, quando a Amanda era bem pequenininha. Isso era em 2012. Como eu trabalhava poucos dias e eu não tinha muitas clientes, o meu nome foi parar no SPC, porque o pouco que eu ganhava, eu precisava ajudar em casa. Mas em dezembro do mesmo ano eu tive uma surpresa. Acredite, eu fui convidada a me retirar desse salão. E aí me bateu um desespero real, porque atender em casa era uma coisa que tava fora de cogitação pra mim. Mas eu fui forçada. E aí eu pensei, meu Deus, como que eu vou limpar agora o meu nome? Eu comecei a entrar em contato com todas essas clientes que eu atendia no salão e eu falei que eu ia começar a atender em casa. E foi aí que eu comecei a bater fotos e divulgar todos os meus trabalhos. Eu lembro que na época eu não tinha nenhuma rede social, nada. Criei uma conta no Facebook, bati as fotos com uma câmera digital, baixava elas no computador, editava e escrevia nelas by Tati Unhas. Coloquei essa placa aqui na frente de casa. Essa placa tem história. E foi essa placa que me ajudou a começar a encher a minha agenda e levei uma média de 2 anos para fechar uma agenda de esmalte
esmaltação tradicional. Eu começava às 6, 7 horas da manhã e ia até tarde da noite. Eu chegava a atender 17 pessoas por dia. Imagina que de 2013 até 2016 eu atendia no meio da minha sala. E aí começou a ficar incômodo dentro de casa, porque eu tinha cliente o tempo todo lá dentro fazendo unha. E pensa só que a Amanda era bem pequenininha e ela ficava rosnando pras clientes. Ela ficava assim, o que eu ia fazer, né? Meu ex-marido, ele disse que precisava fazer uma sala, né, fora de casa, porque ali tava começando a ficar incômodo. E aí eu dizia pra ele, pra que gastar dinheiro pra fazer só uma sala, pra mim só ficar fazendo unha? Acabou que eu construí a sala em 2016. Na mesma época, eu resolvi ganhar mais dinheiro. E eu tenho uma amiga, a Thaís, e ela insistia pra mim sempre fazer esmaltação em gel. Só que eu dizia pra ela que eu não queria, que eu não tinha condições de investir, eu tinha medo de não dar certo e, na minha opinião, né, eu achava que a esmaltação em gel, ela estragava a unha natural da cliente. E aí eu resolvi aprender a fazer cabelo. Montei um espaço para cabelo com tudo, mas o meu coração não cantava pra isso. Eu percebi que eu não nasci pra ser cabeleireira depois que eu assei a cabeça de uma cliente. E lá veio a Thaís novamente e insistiu pra que eu fizesse esmaltação em gel, pra que eu aprendesse essa técnica. E ela se ofereceu pra pagar esse investimento pra mim. E aí eu topei a proposta dela. E eu fiz uma conta simples, que se eu atendesse 10 esmaltações em gel por mês e cobrasse, né, R$60 cada uma, eu ia ganhar R$600 a mais no mês e eu iria conseguir pagar ela. A Débora foi quem me ensinou a fazer a técnica de esmaltação em gel. Comprei os produtos com a ajuda da Thaís, iniciei na esmaltação em gel e eu tinha medo, tinha bastante medo de encostar a esmaltação em gel na cutícula, porque me falavam que não podia encostar de jeito nenhum, tinha que deixar ela mais distante, mas eu dava um jeito de chegar o mais próximo possível para ficar bem perfeitinha. Em junho de 2017 foi quando eu fiz as primeiras esmaltações em gel. Aí eu comecei a fotografar todas as esmaltações em gel que eu fazia. Fotografava quando a cliente chegava e depois quando a unha ficava pronta. Eu não respirava para fazer a unha. E eu levava em média 2 horas para fazer o serviço. Esse era o tempo que eu conseguia entregar a qualidade, porque pra mim a qualidade ela sempre foi e sempre vai ser em primeiro lugar o resultado para mim entregar para minha cliente. Para eu conseguir atrair essas clientes pro gel, eu tinha que pensar em alguma coisa. E aí eu tive a ideia de fazer uma oferta para elas experimentarem o gel. Uma oferta na qual elas não tinham como recusar. E adivinha? Deu certo. Na primeira semana, as clientes amaram. E eu fiquei pensando, pronto, ferrou, né? O esmalte em gel tá durando nas clientes, elas não vão voltar na próxima semana e eu preciso de mais clientes para ocupar esses horários delas. Só que eu já tinha faturado naquela semana o que eu faturava no mês. E aí eu quis fazer acontecer mais ainda. As clientes começaram a indicar, eu perdi a conta, gente, do tanto de pessoas que passaram pela minha mesa. E aí as coisas começaram a mudar. Passei a ser reconhecida e a ganhar bem mais de R$6.000 por mês. Só que eu não queria isso só pra mim. Comecei a insistir pra Flávia, que é uma amiga minha, começar a fazer esmaltação em gel também. Digamos que ela foi a minha primeira aluna. E hoje, ela só faz esmaltação em gel. Ela saiu da empresa da onde ela trabalhava, tem o próprio espaço e é claro que ela também é uma manicure que ganha mais de R$6.000 por mês. E isso foi crescendo cada vez mais, porque eu descobri outra coisa que faz meu coração cantar, que é ver pessoas mudando de vida através de algo que eu ensino. E muitas profissionais me pediram na época para ensinar e foi quando eu comecei a dar os cursos presenciais. E hoje já são mais de 2.000 alunas. E ver que centenas delas alcançaram o reconhecimento e que ganham mais de R$6.000 por mês, isso mexe demais comigo. Porque não se trata só de R$6.000 por mês. Se trata de reconhecimento, independência financeira, objetivos realizados, sonhos alcançados, muita coisa
vem junto com essa transformação. Foi então que eu busquei cada vez mais me especializar para poder evoluir no meu método e eu busquei os porquês de tudo. Investi muito tempo, muito dinheiro nessa jornada de especialização, sempre buscando transformar cada vez mais vidas. E isso fez evoluir os meus cursos presenciais. Só que o presencial, ele tem um problema que atrapalha esse meu objetivo. Eu não consigo colocar mais do que 15 pessoas dentro de uma sala de aula sem que eu perca a qualidade de entrega. E visando esse impacto no maior número possível de pessoas, foi que eu comecei com força total no online. Porque no online não existe lotação de sala. O método é o mesmo. E o fato de ser online ajuda demais na absorção, revisão e aplicação do conteúdo. Foi aí que nasceu os meus eventos online. E agora, a Semana da Manicure Reconhecida 2.0, muito mais elaborada para você ter os melhores resultados e mais rápidos. Para você se tornar uma manicure reconhecida que ganha mais de R$6.000 por mês, você precisa dominar 3 pilares e tomar cuidado com alguns erros que você pode estar sim cometendo. Então agora, pega aí papel e caneta para anotar o que eu vou te falar. O primeiro pilar é cliente, mas não é qualquer cliente. Existe a cliente ideal e que já já eu vou te explicar. Se você focar na cliente errada, você nunca vai conseguir chegar no reconhecimento, muito menos ganhar mais de R$6.000 por mês. O segundo pilar é venda. Não adianta nada você saber fazer unhas incríveis se você não sabe divulgar o seu trabalho, vender o seu trabalho e cobrar o preço justo pelo seu trabalho. E o terceiro pilar é técnica. Eu vou te explicar ainda nessa aula os detalhes de cada um dos 3 pilares. Agora, sabe o que está te impedindo de ser reconhecida e ganhar mais de R$6.000 por mês? É que você acha que você tem que ser uma manicure completa para ganhar mais dinheiro. Acha que tem que fazer alongamento no gel, poligel, acrílico, todas as técnicas. E isso é uma armadilha na sua vida profissional. Porque quando você pensa que precisa ser uma manicure completa, você fica pagando centenas de cursos de capacitação, você acha que precisa dominar várias técnicas para você ser lucrativa, porque é claro, dominar várias técnicas te torna melhor. Só que isso ocupa tempo demais, não te permite se especializar naquilo que te dá mais retorno, vai atender clientes diferentes, vai demorar demais nos atendimentos, porque cada cliente quer uma técnica que você não tem tanta prática, porque você acaba fazendo várias técnicas diferentes, vai deixar a desejar no atendimento, e isso vai fazer você fracassar e desistir, porque você vai gastar tempo e dinheiro e não vai conseguir se especializar em nenhuma técnica. Não vai ser valorizada e muito menos ganhar mais de R$6.000 por mês. O que te faz chegar no reconhecimento e ganhar mais de R$6.000 por mês é escolher uma técnica muito desejada e ser boa naquela técnica. Deixa eu te mostrar por que a minha técnica de esmaltação em gel te leva ao reconhecimento e a mais de R$6.000 por mês mais rápido do que outras técnicas. Porque primeiro, a minha técnica de esmaltação em gel é a técnica que eu sei que vai durar na unha da minha cliente o tanto que eu prometer para ela. Primeiro segredo é fazer uma cutícula perfeita. A cutícula ela tem que ser removida de forma correta, porque o corpo ele é inteligente e ele vai produzir o que a gente vai retirar. Então, com o meu método, a gente tira somente o necessário para dar a saúde para a unha e para a cutícula. E esse necessário faz a gente criar um bolso aonde a gente vai encaixar essa esmaltação em gel. Então, se a gente trabalha num ritmo de produção, isso não vai acontecer. Quando a gente investe um tempo extra na cutícula para fazer esse acabamento, a esmaltação em gel vai sim ser perfeita, porque o segredo todo está nesse acabamento. Mas eu sei que vai ter muita cliente que vai chegar com tipos de cutícula diferente. Então, para isso, a gente precisa conhecer cada tipo de cutícula. O passo a
passo da esmaltação em gel, ele é muito simples de aplicar. E aí, tendo todo esse encaixe perfeito da esmaltação em gel, você vai ver os benefícios que a esmaltação em gel te traz. Que é um brilho disparado de perfeito, onde a cliente vai ter uma duração de uma média de 3 semanas. Depende um pouco das cores que ela vai usar e também do tipo de unha. Ela não vai mais ter que sair correndo toda semana para fazer a unha, porque essa unha ela vai durar de 15 a 25 dias. Essa é a média que eu garanto para você que ela vai ficar na unha. Lógico, né? Que depende muito do tipo de lâmina. É uma unha que chama atenção, fica mais elegante e dificilmente vai descascar na ponta e a cliente já vai sair com a unha seca no final do atendimento. Eleva a autoestima, porque muitas das clientes têm aquela unha cotoquinha e acaba que não desenvolve na esmaltação tradicional porque tem muito atrito ali. E o gel, ele acaba protegendo essa unha natural. Ficando em média 2 a 3 semanas, o gel ele não estraga a unha natural. Só que se fosse um esmalte tradicional, sim, ele ressecaria essa lâmina e ela não teria a sustentação para crescimento. O gel, ele deixa a unha mais resistente. Então, é um benefício que a cliente vai ver com o passar das semanas ali, né, com essa técnica. Resumindo, é uma técnica que encanta as clientes quando ela é bem feita. E é uma técnica que a cliente vai querer repetir sempre e vai pagar pela qualidade. Eu costumo dizer que a esmaltação em gel, ela é um caminho sem volta. Mas, para isso, você precisa dominar a técnica certa. Então, acompanhe todas essas 3 aulas, que na última eu vou te falar sobre cutículas. E você já deve ter ouvido falar algo como: ah, mas esmaltação em gel estraga a unha. Eu também pensava isso. E foi um dos motivos que eu recusei por 2 vezes de começar na esmaltação em gel. Lá atrás, quando a Débora me falou. E eu entendo você. A verdade é que se você faz uma esmaltação em gel sem o conhecimento de cada etapa da técnica, pode sim de enfraquecer a unha natural. Um erro comum que faz isso acontecer é o erro de preparação. Quando você lixa de forma errada, além do necessário, a unha fica fraca mesmo, porque vai removendo as camadas de queratina desnecessárias. Mas, se você sabe fazer todas as etapas, desde a preparação até a finalização, o que vai acontecer é que a unha da sua cliente vai ficar mais resistente. Você vai se surpreender com o crescimento e a resistência que a unha da cliente vai ter com o passar do tempo. E ela vai te agradecer por isso. Dá uma olhadinha nessas fotos que estão aparecendo aí. É uma cliente que nunca fez esmaltação em gel na vida e ela sempre teve a unha curtinha. E olha só a evolução dessa unha depois que ela começou a fazer esmaltação em gel. Sabe outra armadilha que impede você de chegar ao reconhecimento e a ganhar mais de 6 mil reais por mês? Você pensar que tem que atender mais clientes para ganhar mais dinheiro. E isso acaba com as suas chances de ser uma manicure reconhecida. E sabe por quê? Porque você vai ter menos tempo entre uma cliente e outra, e aí você vai querer fazer mais rápido o atendimento e aonde você vai deixar a desejar no acabamento. E é a parte que vai encantar a cliente. Quando você atende por produção, a unha dessa cliente corre o risco de descascar, porque você não tem total atenção para todas as etapas. E se isso acontecer, vão perguntar para ela com quem que você fez a unha e vão dizer que tem uma manicure melhor para indicar. E você sabe para quem que elas vão indicar? Sim, elas vão indicar para uma manicure que entrega qualidade e que é reconhecida por isso, pela qualidade que ela entrega. Você precisa que a sua cliente te indique para outras pessoas. Você quer que as amigas das suas clientes olhem para a unha dela e perguntem: uau, com quem que você fez? Você precisa fazer uma unha incrível, que realmente chame atenção pela qualidade. E isso só vai acontecer quando você investir tempo para cada cliente. E para isso, existe a cliente que paga por essa qualidade, que talvez não seja a cliente que você atende hoje em dia. Agora, vamos para o pilar cliente. Eu quero te explicar qual que é o tipo de cliente que você deve focar, porque esse tipo de cliente
vai te levar ao reconhecimento e a ganhar mais de 6 mil reais por mês. Existem 3 tipos de cliente. A primeira cliente é a cliente que a gente vai chamar de turista, que é a cliente que faz a unha só quando ela vai turistar. Essa é uma cliente que sempre aparece e nunca mais volta. O segundo tipo de cliente é a cliente data comemorativa, que só faz unha na época de Páscoa, Dia das Mães, aniversário, Natal. Essa cliente vai aparecer somente dentro dessas datas. Não é vantagem ter ela na sua agenda e ela não vai pagar os seus boletos. E existe o terceiro tipo de cliente, que é a cliente maravilhosa. Essa é a mais difícil de conquistar, porque essa cliente, ela busca por qualidade acima de tudo. Ela quer uma unha incrível, uma unha que dure, uma unha que faça as amigas dela perguntar: nossa amiga, que unha linda, com quem que você fez? E a cliente maravilhosa, ela quer qualidade e o melhor de tudo, ela paga por qualidade. E por isso, ela é uma cliente que vai te levar ao reconhecimento e a fazer você ganhar mais de 6 mil reais por mês. A combinação da técnica que eu ensino é o que vai fazer você conquistar esse tipo de cliente, que é o tipo de cliente que eu conquistei começando do zero, assim como você. Quando você segue o meu método, aplica tudo que eu ensino, é natural que esse filtro aconteça na sua agenda. O motivo principal é porque existe pouquíssimas profissionais que entregam a qualidade que as clientes maravilhosas buscam. E essas clientes crescem cada vez mais. Uma cliente que experimenta a minha técnica de esmaltação em gel, ela pode deixar de ser uma cliente turista para ser uma cliente maravilhosa, simplesmente pelo fato de ter qualidade na técnica que eu ofereço. Essa técnica, ela é capaz de transformar qualquer cliente em uma cliente maravilhosa. Tudo isso vai depender do quanto você vai ser capaz de aprender e aplicar cada etapa. Mas fique tranquila, nem todas mudam. E finalmente, a parte que falta você entender dos pilares é venda. Você viu que quando eu contei lá atrás, quando eu comecei a oferecer esmaltação em gel para as minhas clientes, a oferta que eu fiz para elas é a mesma coisa que eu quero que você faça, principalmente você que está começando agora. Mas olha só, esse é um assunto que eu quero entrar super a fundo. Por isso, eu vou falar dele na próxima aula. Nessa aula, eu te apresentei os 3 pilares que sustentam essa trajetória até você se tornar uma manicure reconhecida e que ganha mais de 6 mil por mês. Te mostrei 2 grandes erros que são uma armadilha na sua vida. Te expliquei sobre o pilar cliente, os 3 tipos de cliente e em qual você deve focar. Te expliquei o porquê que a minha técnica de esmaltação em gel é a mais eficiente nessa jornada e te dei uma pincelada na parte de vendas, porque na próxima aula eu vou entrar a fundo nesse pilar venda. Eu vou te mostrar o passo a passo de como fechar a sua agenda de esmaltação em gel em pouco tempo. Se você já tem uma agenda de clientes que fazem tradicional ou outras técnicas, vou te mostrar também como migrar essa agenda 100% para esmaltação em gel, mesmo que você mora em uma cidade pequena e pense que não tem clientes aí. Não perca a próxima aula por nada, porque é nessa aula que vai mudar a sua vida. Agora vai lá na comunidade e comenta o que você achou dessa aula. Quais foram os pontos mais importantes que você aprendeu e o que você já vai começar a aplicar imediatamente. Um beijo e até a próxima aula!